a taxa de juros está bem baixa, né? E aí a gente precisa diversificar a nossa carteira de investimentos para ter uma maior rentabilidade. Mas como fazer isso sem se arriscar muito? É possível? Se liga nesse vídeo. Eu sou a Ariane Cedrais, sou economista, educadora financeira. E antes da gente começar a falar sobre uma forma mais conservadora, segura e eficaz de diversificar a sua carteira, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com alguém e deixa o seu comentário aqui sobre como você diversifica a sua carteira, como é os seus investimentos, tá? Uma maneira que é bem eficaz, que eu passo para todos os meus alunos, que eu oriento sobre, são fundos de investimentos. O que são fundos de investimentos? São investimentos que englobam vários investimentos, né? Tipo assim, eu tenho um fundo de renda fixa. Dentro daquele fundo de renda fixa existem vários investimentos ali dentro da renda fixa para que você tenha uma melhor rentabilidade. Os fundos, eles te possibilitam, não só existem os de renda fixa, mas existem vários tipos de fundos. Os fundos, eles te possibilitam diversificar a sua carteira, porque te possibilita ter acesso a investimentos em que sozinho você não conseguiria, né? É tipo um grupo de pessoas, né, que se juntam ali para fazer um investimento, porque aí com mais dinheiro consegue uma rentabilidade maior. Então, os fundos são excelentes para você diversificar a sua carteira, mas presta bastante atenção, tá? Porque as pessoas, quando vão investir em fundos, o que elas olham principalmente é a rentabilidade. E sim, se você está indo para um fundo, está diversificando a sua carteira, a rentabilidade é um fator importante para você, porque afinal de contas você quer que aquilo renda mais. Mas só que aí você vai parar e olhar dentro da instituição financeira os fundos disponíveis e aqueles que te mostram ali a rentabilidade dos últimos 12 meses, porque fundo não te apresenta uma rentabilidade garantida, né? E muitos você não sabe baseado em que vai ser aquilo, tá? Então você vai olhar ali, os que têm uma maior rentabilidade, que às vezes chama bastante atenção, são investimentos de alto risco, tá? É preciso você ter uma estratégia bem traçada, bem definida e uma análise muito bem feita daquele daquele fundo, né? Você vai olhar ali, pegar as informações básicas, ver a construção daquele fundo, no que ele investe, como é que ele investe, quem administra aquele fundo, né? Eu gosto de investir em fundos em que eu conheça o administrador, que eu saiba, que eu tenha informações sobre quem administra aquele fundo, né? Qual é a instituição financeira por trás daquele investimento. Porque aí eu vou saber como é que é o desempenho não só daquele fundo, mas de outros fundos que aquele mesmo administrador tem. Porque aí eu vou fazer uma análise se ele é um bom administrador ou não. Às vezes eu até jogo no Google para saber se aquele administrador é conhecido ou não. Normalmente eu escolho fundos de administradores que eu já conheço, tá? E nem coloco 1 milhão de fundos na minha carteira. Tem fundos ali bem específicos. E penso a minha estratégia. Se o meu investimento é de um prazo maior, eu vou poder arriscar mais. E eu sempre flexibilizo a minha data de saída de acordo com o meu objetivo e a minha estratégia para aquele investimento. Porque quando a gente vai diversificar a nossa carteira, é preciso ter muita consciência da estratégia. O que você vai fazer? Porque quando você vai escolher um fundo, você não vai escolher exclusivamente pela rentabilidade. Você vai olhar qual é o melhor fundo para aquele objetivo, qual é a estratégia que você vai adotar, como é que você vai lidar com aquilo. Então, por exemplo, fundos de investimento de ações e multimercados que têm uma rentabilidade maior, normalmente tem um risco mais elevado, né? E aí você tem que ter conhecimento, ter coração e estômago para determinadas oscilações que aquele fundo venha a ter. Tem um fundo na minha carteira que eu gosto mesmo dele, eu acho ele maravilhoso. Mas durante 2020 ele caiu bastante, ele caiu consideravelmente em alguns meses.
E aí leva um tempo para ele se reajustar e tornar-se positivo. Imagine se eu não tenho uma estratégia bem traçada, se eu não tenho uma flexibilização para aquele investimento, porque normalmente os investimentos aqui aí entra na estratégia e no conhecimento, para que o meu objetivo seja flexível e eu saiba qual decisão tomar diante daquela situação. Então o fundo caiu muito. Cheguei a ficar com metade do dinheiro que eu tinha colocado lá, ou seja, eu perdi, né, dinheiro. Mas a minha estratégia esse investimento é de longo prazo, né? Eu não vou precisar dele agora. Ele caiu? Caiu. Ele tem um tempo para se ajustar, né? Porque o administrador de um fundo assim, ele vai precisar se reajustar, vai analisar a estratégia dele. Ao invés de eu fazer isso com cada um dos investimentos dentro da carteira, da minha carteira individual, eu tenho ali alguém fazendo isso por mim, né? Eu obviamente vou acompanhar, vou avaliar como ele faz isso, mas eu não vou precisar trabalhar ativo por ativo para definir aquilo. Então, dentro do fundo, eu consigo fazer isso de uma forma mais tranquila, com menos pressão, digamos assim. Então, eu fui e aguardei. E com pouco tempo o fundo recuperou, já voltou ao patamar de valor que eu investi, já cheguei ao valor onde eu estava antes da pandemia e hoje ele está bem acima. Então ele fez os ajustes necessários sem que eu precisasse ajustar a minha carteira. O fundo, ele faz isso. Então, é uma opção mais segura, mais conservadora e eficaz de você fazer a diversificação da sua carteira. Não coloque só fundos dentro da sua carteira, tá? Tem ali, eu tenho fundos de multimercado, eu tenho fundos de ação, tenho fundo de renda fixa, tenho fundo de investimento imobiliário, tenho ações. Então, eu tenho coisas que eu mesma administro com a devida estratégia e tenho coisas em que eu apenas acompanho a administração por outros, que são nesses fundos. Então, os fundos, ele me possibilita ter mais possibilidades, acesso a alguns investimentos que sozinha eu não conseguiria acessar todos, né? E aí eu tenho uma rentabilidade maior e melhor na minha carteira. Não vá só pela rentabilidade, tá? São vários pontos que você deve analisar em um fundo, tais como a rentabilidade, o administrador, qual é o tempo de saída, quais são as taxas de administração, se tem taxa de performance, como é que aquele fundo realiza. Todo o histórico do fundo, eu analiso muito o histórico do fundo, como ele se comporta. Eu não me apego àquele número bonitinho, chamativo ali, eu quero saber como é que ele funcionou em outros períodos. E aí, quanto mais novo o fundo, mais pé atrás eu fico, porque ele não tem um histórico muito consistente. Então eu gosto de fundos mais antigos, é o meu perfil mais conservador. E aí eu vou diversificando a minha carteira dessa forma e você pode fazer o mesmo, certo? Então essa é uma maneira eficaz, segura, pouco conservadora, mas muito utilizada por todos os investidores, que é investir em fundos, certo? Então começa a estudar mais sobre o assunto, é uma questão de prática, você vai aprendendo a ler aquele catatal de papel para você escolher o melhor fundo dentro da sua estratégia de acordo com o seu objetivo, certo? Então me diz aí, já investiu em fundos? Conhece? Já conhecia? Como é a sua estratégia? Você tem uma estratégia definida ou simplesmente vai assim, achei bonitinho a rentabilidade e investir? Deixa aqui nos comentários isso pra mim. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.